340 milhões de pessoas no mundo com depressão. É o mal do século. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo. Falar sobre depressão se faz aí necessidade urgente. É tema das nossas discussões profissionais, de profissionais da saúde, mas precisa ser também abraçado por todos nós enquanto sociedade. Certamente na sua família tem alguém que apresenta um quadro depressivo, nas suas relações mais íntimas. A depressão ela tem chegado cada vez mais cedo, crianças, adolescentes. Então, quanto mais pararmos para poder pensar um pouco, né, sobre a complexidade, mas também sobre alguns pontos que podem aí lançar luz, te fazer entender e de repente ajudar uma pessoa que está apresentando um quadro assim, todos nós ganhamos enquanto sociedade. Vamos falar rapidinho aqui do ponto de vista de uma história à luz da psicanálise, né, sobre a depressão, né, desde quando? Então nós vamos dizer que a depressão ela passa a ter esse nome a partir da virada do século XIX para o século XX. Anterior a isso, nós vamos estar vendo aí na história, é uma das doenças mais antigas, com o nome de melancolia. É a doença aí, né, da bilis negra, do humor negro, dos afetos tristes, a doença dos poetas, dos literários. E aí nós podemos inferir, né, que essas pessoas que provavelmente são pessoas mais sensíveis, elas consigam olhar para o mundo e ver que tem algo em desacordo, que tem algo de sofrido na experiência humana, além de ter coisas aí que são extremamente prazerosas. Então a melancolia ela tem um lugar na história. Na história da psicanálise, inicialmente, Freud ele não vai se ater muito à depressão. Até porque quando ela é olhada pela psiquiatria do final do século XIX, pela própria psicanálise, ela é entendida como um quadro mais físico. É uma falta de energia, é um desânimo que acomete o sujeito. Então, era um olhar dessa ordem, né, que fez Freud, por algum tempo, deixar de tocar nesse quadro. Em 1914, 1915, ele vai escrever um texto belíssimo chamado Luto e Melancolia. Nós temos muito a aprender sobre a depressão nesse texto. E eu trago aqui para vocês um recorte muito breve, né? Então, esse texto, Freud, na verdade, ele vai dizer da importância do eu, do ego, né? da importância da constituição psíquica e uma importância do eu no processo de perdas. Então, quando nós falamos de luto, nós estamos aí diante das perdas, perdas diversas, não só a perda da pessoa querida, mas também de uma relação especial, mas também de uma profissão que você tem que deixar, né, ou que perdeu. A gente pode dizer da perda de patrimônio, de perda de coisas materiais. Né? Então a perda, ela vai impactar mesmo no nosso psiquismo, no que nós vamos estar chamando de eu. Né? E diante da perda, Freud no texto, ele vai construir de forma muito brilhante, né? Dizendo que o luto ele vai ser um trabalho. Né? Então, psiquicamente, nós vamos ter que trabalhar muito para dar conta de passar por essa perda, né? De elaborar essa perda. Mas aí a gente precisa entender no luto, na elaboração bem sucedida, que nós perdemos, mas nós continuamos a ser. O nosso eu, mesmo após tanto sofrimento e tanta dor, ele vai se recompor, ele vai estar aí à nossa disposição para as outras experiências. Essa é a diferença. Quando a gente fala do quadro de melancolia, que atualmente a gente tem chamado de depressão, aí nós estamos no campo, né, de uma fragilidade do eu diante da perda. O sujeito depressivo, ele vai entender que ao perder algo, ele se perde junto com esse algo. Pode ser uma pessoa, pode ser a profissão, pode ser algo da ordem mais material.
Então é como se houvesse um buraco, uma ferida aberta que vai de uma certa forma sugar a energia psíquica, né, do sujeito depressivo. E essa é a grande dificuldade, né, de fazer com que esse sujeito se recomponha, com que esse sujeito ele consiga entender, né, que o seu eu ele não pode se perder nas experiências de perda. Quando a gente fala aí da depressão, né, os sinais e sintomas, eles são os clássicos que você certamente conhece, né? Então, é a falta de energia, a falta de investimento, são transtornos alimentares, transtornos do sono, dificuldades de manter as atividades rotineiras. Então, os sinais, eles são os sinais clássicos. Eu queria chamar a atenção de você aqui nessa discussão nossa, né, para pensar assim, o que tem acontecido? Por que temos visto um aumento tão significativo de casos? E de forma muito paradoxal, se nós estamos num tempo da história aí, né, chamado de pós-modernidade, onde acena-se, né, alegria para todos, felicidade disponível, bens materiais, bem mais acessíveis, é como se fosse um convite mesmo a ser feliz. E é um convite a todos nós. É mais que um convite, é um imperativo. Seja feliz. É isso que a mídia nos assinala o tempo inteiro. E o paradoxo, ele se apresenta aí. O que tem acontecido com o sujeito do século XXI que não consegue ter acesso a esse prazer todo que tem sido acenado? Nós vamos entender aí, principalmente a partir da psicanálise, que a falta, ela é constitutiva, que a falta, ela está na nossa subjetividade e tem um lugar importante. Então, a própria sociedade de consumo, ela tem contribuído muito para fazer com que esse sujeito que não consegue acesso a isso tudo que é importante para ser feliz, e a gente sabe que tem muito ligado à questão material, é mais importante ter do que ser. Então esse sujeito ele começa a se sentir menos, ele começa a achar que o problema é nele, né, de não conseguir responder a isso tudo. Então tem algo aí que os pesquisadores, né, da depressão, principalmente aqui no Brasil, têm chamado de sintoma social. É como se essas relações e a nossa sociedade ela tivesse aí meio que contribuindo com a produção do mal-estar e do sofrimento, né? E lidar com a tristeza, ela deveria ser algo aí que nós conseguíssemos fazer sem nos sentirmos doentes com isso. É necessário então que façamos uma avaliação das propostas mesmo de diagnóstico e até de tratamento que têm sido oferecidos aí à depressão. Quando a gente fala de diagnóstico, é importantíssimo que você chegue ao profissional. Se nós estamos aqui construindo, né, que a depressão ela tem toda uma história com a nossa subjetividade, com o nosso eu, o profissional que acolhe você, ele precisa considerar todo esse contexto, ele precisa conhecer a sua história, as suas características. Não dá para fazer um diagnóstico de depressão em 10 minutos, em 5 minutos. Além de um diagnóstico bem feito, né, a importância mesmo da equipe interdisciplinar. Se tem algo de um mal-estar, se tem algo aí de uma inadequação sua com tudo que se apresenta aí à sua volta, você precisa de um lugar para poder dizer disso tudo. Então, novamente, nós insistimos na importância, né, da psicoterapia na saúde mental. Então, né, tente aí cuidar para que você não entre para essas estatísticas. Nós todos deveríamos ter aí acesso a cuidar do sofrimento de forma muito digna. O sofrimento ele faz parte mesmo da experiência humana e ele deveria ser enriquecedor, né? Nós temos aí toda uma condição de passar por experiências muito tristes, muito traumáticas e nem por isso nos desfazermos nessas experiências, mas muitos vão precisar de ajuda. E esse é o trabalho mesmo, né, dos profissionais aí da saúde mental. Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se não está, o faça.
Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixe aqui seu like, também seu comentário, para que eu possa aí responder você. Um abraço e até o próximo vídeo.